Boa noite, direto do REC 9 no Rio de Janeiro. A Rede Record inicia agora o debate entre os candidatos à presidência da República. Esta é uma semana decisiva para as eleições. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas. E a Record vai ajudar você, eleitor, a avaliar as ideias e os planos de governo dos 4 principais candidatos ao cargo mais importante do país. Esse debate também está sendo transmitido pela Record Internacional para mais de 150 países, pelo portal R7 e Rádio Record, com cobertura da Record News. Os candidatos vão se apresentar agora, segundo a ordem que foi definida por sorteio. Nós começamos com José Serra, do PSDB. Boa noite, candidato. O senhor tem 1 minuto para a apresentação. Boa noite, Celso. Boa noite, Dilma. Boa noite, Marina. Boa noite, Plínio. Boa noite a todos os presentes e aos nossos telespectadores. Hoje é uma oportunidade para apresentarmos aqui as nossas propostas, todas as pessoas que nos assistem, comparar e conversar com vocês, trocar ideias, no fundo, na frente de milhões de telespectadores que vão ter mais luz a respeito da sua decisão tão importante para o nosso futuro no dia 3, no próximo domingo. Eu fiz várias coisas no Brasil, dediquei minha vida inteira ao país. Fiz várias coisas que são permanentes, como é o caso do genérico, como foi o caso do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do programa do pagamento do seguro-desemprego, do fortalecimento do BNDES. São coisas que eu fiz definitivas e que afetam, de uma ou de outra maneira, a vida dos brasileiros. Na presidência, eu quero fazer essas coisas definitivas na direção do nosso futuro de desenvolvimento, segurança e ascensão social. Agora é a vez da candidata Dilma Rousseff, do PT. Boa noite, candidata. Boa noite. Cumprimento a Rede Record, os candidatos aqui presentes, Plínio, Serra e Marina. Cumprimento o telespectador que vai nos acompanhar. E queria dizer para vocês, nos últimos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com o presidente Lula na experiência mais rica e generosa da minha vida. Conviver com a sensibilidade do presidente Lula me fez uma pessoa melhor. O nosso governo quebrou velhos tabus. O Brasil passou a dar lugar aos brasileiros. E o Brasil se fez ouvir e encontrou seu lugar no mundo. O nosso governo devolveu ao Brasil taxas elevadas de crescimento. 36 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Mais de 14 milhões de brasileiros têm hoje empregos com carteira assinada. Ter enfrentado e vencido ao lado de Lula foi uma experiência muito importante. Eu não tenho um projeto pessoal. Eu pretendo realizar os sonhos de milhões de brasileiros. Obrigado, candidata. O debate também conta com a presença do representante do PSOL, Plínio Arruda Sampaio. Boa noite, candidato. O senhor tem 1 minuto. Boa noite, Celso. Boa noite, candidatos, minha amiga e meu amigo. Você deve estar enojado com a corrupção. O PSOL é formado por ex-petistas que não aguentaram a corrupção. Nós vamos combater a corrupção sem tréguas. Nós não admitimos a impunidade. Quem bota a mão do dinheiro público tem que ser responsabilizado criminalmente e pagar pelo que fez. Nós somos contra a corrupção. Não só a corrupção dos funcionários, mas a corrupção do sistema, desse sistema político que leva à miséria, à fome. Isso também é corrupção. Para nós, 2 coisas não podem acontecer. A corrupção do funcionário e a corrupção do sistema. Contra a corrupção, PSOL 50. Muito bem, vamos agora à apresentação da candidata do PV, Marina Silva. Boa noite, Carlos Freitas, Dilma, Serra, Plínio e todos os que estão nos acompanhando. Eu quero dizer da minha alegria de estarmos aqui, porque desde o início eu me propus a debater o Brasil, o que interessa para o Brasil na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura. E graças a Deus estou conseguindo fazer isso sem ataques pessoais, sem pegadinhas, discutindo o Brasil que interessa. É por isso que a sociedade brasileira tem identificado no nosso projeto uma terceira via, uma alternativa para manter as conquistas, corrigir os erros e apontar os novos desafios. Eu ando
pelo país inteiro e tenho percebido uma verdadeira onda verde que está dizendo que quer um segundo turno, para que com tempo igual possamos aprofundar o que pensamos para a saúde e a educação, expor nossas propostas e trajetórias de vida para mudar o Brasil no rumo que a gente quer. Obrigado, candidata. Vamos agora conhecer as regras desse debate. Nesse bloco, os candidatos farão 2 rodadas de perguntas entre si. Cada candidato será questionado 2 vezes, uma vez em cada rodada. O tempo da pergunta será de 30 segundos. A resposta terá 1 minuto e meio. O candidato que perguntar terá direito à réplica de 1 minuto. O candidato que responder fará uma tréplica também de 1 minuto. Na primeira rodada desse bloco, a ordem de quem pergunta, definida por sorteio na presença de assessores dos candidatos, é a seguinte: José Serra, Dilma Rousseff, Plínio Arruda Sampaio, Marina Silva. A rodada seguinte, ainda nesse bloco, será iniciada por Dilma Rousseff, seguida por Plínio Arruda Sampaio, Marina Silva e José Serra. Eu quero informar que o candidato que se sentir ofendido poderá pedir direito de resposta. Representantes do Departamento Jurídico da Record estão acompanhando o debate e vão dizer se houve ou não ofensa. O tempo do direito de resposta é de 1 minuto. E nós começamos então com José Serra. Por favor, candidato, escolha o candidato a quem o senhor fará a pergunta de 30 segundos. Candidato Plínio Sampaio. Por favor. Pode fazer a pergunta. Que já está contando, desculpe. Por favor. Ok. Bem, Plínio, eu creio que a política exterior do Brasil deve enfatizar a luta pela paz em escala mundial, a autodeterminação dos povos, os interesses comerciais do Brasil, que tem a ver com o crescimento do emprego aqui dentro, os direitos humanos e a democracia. E eu queria que você apresentasse sua avaliação a esse respeito, principalmente no que se refere à luta por direitos humanos e democracia. O candidato Plínio Arruda tem direito a 1 minuto e meio. Olha, eu concordo com as prioridades que você coloca para a diplomacia brasileira. Mas eu gostaria de fazer uma coisa bem importante aqui. Diplomacia varia de país pequeno, país fraco, país sem força militar e país forte economicamente com força militar. O primeiro pode ter um protagonismo no processo mundial. O segundo tem que ser uma diplomacia de defesa. É quase um departamento de inteligência para saber os ataques que nós vamos receber. Por isso é que eu acho uma ingenuidade e acho uma megalomania do Lula essa história de mediar no Irã, mediar no Haiti, mediar em Honduras. Isso, no fundo, é uma mania de grandeza, porque é só ver o que aconteceu depois. Foi lá, fez o bonito, depois o americano foi e desfez tudo, um por um, o que ele fez. Um por um. De modo que diplomacia é importante as prioridades que você colocou, mas é fundamental que a gente tenha noção do nosso lugar. O Celso Furtado dizia, os brasileiros precisam entender as suas possibilidades e as suas limitações. O que é curioso é que nós, muitas vezes, não acreditamos ou supervalorizamos as nossas possibilidades e não conhecemos as nossas limitações. Isso é que é fundamental na hora de cuidar da diplomacia brasileira. É o que eu penso. Seu tempo acabou. O candidato José Serra tem direito à réplica de 1 minuto. Eu queria, inclusive, Plínio, aprofundar sobre a questão dos direitos humanos e da democracia. Na verdade, o governo brasileiro, nos últimos anos, tem se aliado, tem se aproximado muito de regimes ditatoriais, como o do Irã, que perseguem mulheres, maltratam as mulheres, que enforcam opositores políticos, que prendem jornalistas até penas de 16 anos, e inclusive que claramente estão na corrida pela bomba atômica, né? São países que não têm nada a ver conosco e que é muito ruim o Brasil aparecer dando apoio a eles. Quer dizer, ultimamente, de repente, parece que nós nos tornamos amigos, o que nem é verdade do ponto de vista da população, de ditaduras que nada tem a ver conosco. Temos carinho e amizades por elas. Esse é um equívoco. E há também uma certa inércia no comércio exterior. O Brasil ainda tem, no final, em 2010,
a mesma fatia que tinha do comércio internacional há 10 anos. Candidato Plínio Arruda tem direito à tréplica de 1 minuto. Mas eu não concordo, de jeito nenhum. Eu acho o seguinte, nós temos relações com os Estados Unidos, que é país para criar mais problema com os direitos humanos que os Estados Unidos, nós temos. E que história é essa? Que história é essa de você achar o seguinte, o Irã não pode ter bomba atômica? Não, ninguém pode ter bomba atômica. Mas se os Estados Unidos têm bomba atômica, se Israel tem bomba atômica, o Irã tem direito de ter bomba atômica. Nós precisamos parar com essa hipocrisia, Na verdade, tá aí uma coisa que o Lula não errou, é de falar bem do Irã e dizer que ele tem esse direito. E tem mesmo. E eu queria, aproveitar isso, estou falando para o Brasil inteiro, nós precisamos começar a ser mais verdadeiros. Os Estados Unidos é um país ditatorial e nós temos relações com eles. Por que não com o Irã? Muito bem, eu pediria à plateia que se abstenha de manifestação durante o pronunciamento dos candidatos. Por favor. Candidata Dilma Rousseff, é a sua vez de formular a pergunta e escolher um candidato. Candidata Marina, nessa semana, o IBGE anunciou o mais baixo índice da taxa de desemprego desde que a